3 a 5 minutos. Se uma artéria principal for rompida, esse é, exatamente o tempo que leva para uma pessoa perder a vida por hemorragia. Pois é absurdamente rápido. É um relógio letal que zera muito, mas muito antes de qualquer ambulância conseguir chegar. E eu fiquei chocada lendo isso. E o objetivo do nosso mergulho de hoje nos documentos da campanha médica Sangramento Zero é justamente entender essa urgência. A gente precisa separar o que é um corte comum, sabe, aquele que o próprio corpo resolve. Sim, que estanca sozinho. Exato, separar isso de uma emergência crítica. E, claro, entender como uma ação imediata de quem está ali perto muda completamente o desfecho. Como o tempo é a maior restrição de todas, o primeiro desafio para quem está perto é bater o olho e reconhecer o perigo na mesma hora, né? Eu estava pensando numa analogia visual para isso. Imagina o corpo humano como se fosse um prédio imenso, com um sistema hidráulico operando sob alta pressão. Faz sentido. Aí, se um cano mestre estoura lá no andar térreo, a pressão cai de um jeito tão drástico que a água não tem força para subir até a caixa d'água no telhado. Essa imagem é perfeita para ilustrar o que a medicina chama de choque hemorrágico. A caixa d'água, nesse seu exemplo, seria o nosso cérebro. Isso. E sem a água, ou melhor, sem o oxigênio, né? Exatamente. Sem o fluxo contínuo de oxigênio que o sangue traz, a pessoa começa a ficar letárgica, muito confusa, parece até que está embriagada, porque o sistema nervoso central simplesmente entra em colapso. Nossa. E as fontes mencionam que tem um critério visual muito claro para identificar esse cano estourado. Não é aquele sangramento superficial, contínuo. É um esguicho rítmico, tipo pulsando junto com as batidas do coração. Esse é o sinal vermelho máximo. E além do esguicho, a gente tem a regra dos 250 mililitros. Que é o volume de uma garrafinha de água, certo? Isso mesmo. A instrução é procurar por uma poça de sangue crescendo rápido no chão, com o volume ali de uma daquelas garrafinhas pequenas, entre 250 e 500 mililitros. Mas espera aí, pensa comigo. Um adulto médio tem seus 5 litros de sangue circulando. Quando a gente vai ao banco de sangue, a gente doa quase 500 mililitros e sai andando normalmente para comer um lanche. Exato, e não acontece nada grave. Então, por que perder essa mesma quantidade num acidente é esse alerta tão desesperador? A diferença brutal aí é a velocidade da perda. E, claro, a integridade do sistema vascular. Doar sangue é um processo lento, totalmente controlado. Tá, entendi. Num trauma, perder esse volume em poucos segundos sinaliza para o corpo que uma via de grosso calibre foi rasgada. O organismo entende isso como um evento catastrófico e aciona um mecanismo de defesa imediato chamado vasoconstrição. Voltando para nossa metáfora do prédio, então é como se a administração do edifício fechasse os registros de água dos primeiros andares para garantir que a pouca água que sobrou seja forçada para subir para a cobertura. É exatamente essa a mecânica. O organismo contrai violentamente os vasos sanguíneos das extremidades, braços, pernas, pele, para tentar manter o fluxo só nos órgãos vitais. Faz todo sentido agora. É por isso que a vítima de uma hemorragia severa fica excessivamente pálida e com aquele suor frio quase na mesma hora. Perfeito, é exatamente por isso. Certo. Então, o colapso hidráulico está acontecendo, o relógio de 5 minutos está correndo solto e o socorro profissional vai demorar 10 ou 15. O que a pessoa que está ali do lado pode realmente fazer? Porque assim, eu cresci ouvindo que tentar fazer um torniquete era a pior ideia possível. Nossa, sim, muita gente cresceu ouvindo isso. A regra de ouro sempre foi que colocar um torniquete significava matar os tecidos e garantir que a pessoa ia ter o braço ou a perna amputada. A campanha vai contra isso. Totalmente. Olha, esse é provavelmente o mito mais perigoso que ainda sobrevive no senso comum. A medicina de trauma atual inverte totalmente essa lógica. Para hemorragias severas em membros, o uso do torniquete não é só recomendado, ele tem que ser imediato. E o risco de perder o membro? Luta. Uau! Isso muda tudo. E, além do torniquete, tem também a técnica de preenchimento de feridas profundas, né? Mas a recomendação não é usar qualquer pano ou camiseta. Eles falam em gases hemostáticas. Como isso funciona na prática? Não estamos falando de rolos de algodão comuns. Uma gase hemostática é impregnada com agentes químicos que reagem assim que tem contato com o sangue. Eles forçam a coagulação? De maneira ativa, sim.
Ao preencher a cavidade do ferimento com esse material e aplicar peso por cima, você cria uma barreira física e química capaz de cimentar o vazamento. O que transforma os fibadão comum, que tem um treinamento básico, no primeiro e principal elo da corrente de sobrevivência. Porque, não adianta ter o melhor cirurgião de trauma no hospital esperando se o fluxo ali no local do acidente não for contido. Com certeza. A ação técnica precisa substituir o pânico. O conhecimento de estancar sangramentos precisaria ser tão universal quanto a massagem cardíaca. É a linha divisória entre a vida e a morte nesses cenários extremos. E isso traz à tona um pensamento bem perturbador para a gente encerrar. Se sobreviver a um trauma grave depende quase que inteiramente das pessoas que estão fisicamente ao nosso lado nos primeiros 3 a 5 minutos. É uma janela minúscula. Minúscula. Então, por que espaços públicos que abrigam milhares de pessoas todos os dias, tipo escolas, shoppings, escritórios, não possuem kit de controle de hemorragia fixados nas paredes? Hoje a gente encontra extintores de incêndio a cada 10 metros, né? Pois é, em todo lugar tem um. Mas, se o sistema hidráulico humano começar a vazar de forma fatal, a gente não tem o equipamento básico à vista para fechar o registro antes da sirene chegar. Fica essa reflexão para quem acompanha a gente.